O Bruno Cavallini. O Leva tirou nota 9 no SofaScore. É justo? Cara, o primeiro tempo dele foi bom. Faltou o gol. Se movimentou bem, fez pivô, cavou falta, ajudou o time a fugir da pressão, foi importante na bola parada defensiva. Então ele fez um bom jogo no primeiro tempo. O negócio é que ele perdeu 2 gols e ficou, já que essa é a função principal dele dentro do campo como centroavante, aquela sensação de que ele tinha feito um primeiro tempo merda. Mas a gente já tinha falado antes mesmo do jogo que o Lewandowski seria importante em outros elementos, ainda que ele não fizesse gol, e que muito provavelmente era isso que o Flick esperava dele ao escalá-lo. Era fazer aquela cobertura ali no primeiro pau, na jogada de bola parada, para a bola não entrar ali no bico da pequena área e alguém se projetando naquela região cabecear sem chance de defesa pro João Garcia. Também uma situação que ele ajudava bastante era quando o time do Newcastle tentava fazer a pressão inicial e o Barcelona não tinha as opções para sair tocando curto, perdão, fazer a jogada desde baixo, sair tocando curto, a bola longa era no Lewandowski para ele brigar com os zagueiros, e ao contrário do jogo da ida, que ele não ganhou nenhum lance, ele ganhou várias disputas com os zagueiros nessa partida. Ele conseguiu cavar muitas faltas que tiravam o Barcelona dessa situação de pressão, colocavam o time mais à frente no campo, obrigavam o Newcastle a recuar para o campo defensivo e permitiam que o time trocasse passes com mais facilidade. Ele foi importante. Tinha uma movimentação que eu chamei a atenção durante o jogo, durante o primeiro tempo, aconteceu 2 ou 3 vezes, que o Lewandowski era protagonista da movimentação, mas não era para receber a bola, era para gerar espaço para o Rafinha. Eu chamei a atenção no primeiro tempo, a galera que estava me acompanhando dentro da nossa live assistindo o jogo deve lembrar. E no segundo tempo foi essa movimentação que abriu espaço para o quarto gol. Então ele não fez um jogo ruim. Mas eu mesmo, que aqui digo que ele não estava fazendo um jogo ruim, fiquei extremamente incomodado, estressado, como todo torcedor ficaria dentro de uma partida tão importante, com os gols que ele perdeu. O primeiro gol que ele perde, eu até contemporizei, porque tem muito mérito do zagueiro. O zagueiro se joga justamente onde o Lewandowski chutou. Ele demorou um pouquinho, ele foi com muita tranquilidade para a finalização, deu tempo do zagueiro se recuperar, perdão, porque ele queria tirar do goleiro. E ele tirou do goleiro, ele conseguiu deslocar, o goleiro caiu para fazer a defesa de um lado, ele deu o tapa do outro. Só que ele demorou muito para conseguir fazer isso, né? Para conseguir dar essa gingada, essa virada de pé para a bola ir de um lado e o goleiro cair do outro. Isso ele faz com maestria e permitiu que o Dan Burn se recuperasse no lance e não aproveitou a oportunidade, que naquele contexto seria o 3-2. Contemporizei, mas o segundo gol que ele perde, a bola passa por entre as pernas dele. E ali no momento da raiva, acho que foi o dia que eu mais chamei palavrão numa live no YouTube, não sei como é que a live não caiu. Ali realmente o nível de estresse do torcedor com ele foi para um patamar altíssimo. Depois que o jogo terminou, eu sempre reassisto o jogo, tá? Para saber se eu tive alguma sensação na hora da partida que sem a emoção do jogo eu acabo discordando da minha impressão inicial. Eu acabo discordando de mim mesmo. E sempre tem algum lance que eu analisei na hora de uma forma e depois eu analiso de outra. Por exemplo, aquele momento que o Eric Garcia salta a pressão. Eu fiquei com a sensação durante o jogo, e falei isso no lance, de que ele errou. E depois eu fui assistir o jogo de novo e eu mudo de ideia. Ele estava muito sozinho. Ele tinha que tentar matar aquela jogada e se ele não matasse imediatamente, provavelmente ele não conseguiria matar no campo defensivo mais embaixo. Porque ele estava muito sozinho no lance, né? E quando ele salta a pressão, ele meio que faz uma troca com o Bernal. Ele não deixa ninguém sozinho. Ele simplesmente, o Bernal tá correndo para trás, ele tá correndo para frente. Eu mudei um pouco, né? Eu mudei um pouco a minha visão aí do quão equivocado foi o Eric Garcia naquele lance. E no lance do Lewandowski, que a bola passa entre as pernas dele, eu acho que a máscara atrapalhou. Ele não conseguiu ver onde a bola tava, né? Ele não conseguiu ver onde a bola tava. Ele não conseguiu, a bola passa por entre as pernas dele, quando ele percebe, eu acho que a máscara atrapalha, né? A máscara permite que ele enxergue para frente, mas ela deve dificultar a visão para baixo, a visão periférica.
naquele lance que a bola passa por baixo dele, o Yamal chuta por cima do gol, que foi o lance que eu mais xinguei na minha vida fazendo live aqui no YouTube, não é isso? Então, o primeiro tempo dele não foi ruim, ele só não fez gol. No segundo tempo ele fez gol, faltou nada, né? Ele fez o papel tático, ele fez as movimentações, ele conseguiu o gol. E só para identificar, né, a movimentação que ele fez, que eu chamei a atenção, só para aprofundar, para não ficar meio perdido, né, que eu citei, mas não expliquei, é que como o Newcastle marcava individual, e no jogo da ida o Barcelona teve dificuldade com essa marcação individual, nesse jogo da volta, desde o primeiro tempo, mas no segundo tempo o Newcastle cansou, isso ficou mais evidente, o Barça tomou conta do jogo. O Barcelona, o Hans Flick, né, orientou os jogadores nessa segunda etapa, nesse jogo da volta, a mudar de posição constantemente. Então, ao invés de ser o Bernal primeiro volante, o Pedro segundo volante, o Fermin camisa 10, durante o jogo, durante a jogada, durante a construção, o Fermin caía para receber, o Pedro se projetava, o Bernal ficava no meio do caminho, ou então o Bernal corria para frente, o Pedro abria como primeiro volante, o Fermin aparecia como segundo. Eles trocavam de posição no meio-campo para que o Tonali, que estava marcando o Fermin, tivesse que sair de perto dos zagueiros e vir aqui no campo ofensivo marcar, para que o Joelinton, que estava marcando o Pedri, tivesse que correr para o campo defensivo para poder acompanhar o Canário, para que o Murphy, né, o Ramsey, perdão, que estava no meio campo, era o terceiro homem de meio campo, estava marcando o Bernal. A gente não escutou o nome do Ramsey o jogo inteiro, porque ele simplesmente não tocou na bola, ele tivesse que correr atrás do Bernal de um lado para o outro, e eles se desgastassem e facilitasse o erro. E uma das movimentações que deu muito certo foi essa do Fermin, que recuou, aí o Tonali veio com ele, e depois ele gira e dispara. E aí ele é muito mais veloz que o Tonali, porque o Fermin é um meio-campista de muita velocidade, muita explosão. Ele ganha as costas do volante, ao mesmo tempo em que o Lewandowski tira o Dan Burn do meio do campo, né, da faixa central, vindo para o lado direito, lado esquerdo do ataque, lado direito da defesa. Aí o Burn, que estava encarregado da marcação individual no Lewandowski, corre junto com ele, fica um buraco na faixa central. E o Rafinha, que naquele momento do jogo, quem tinha que marcar ele individualmente era o Tino Livramento, ele vai para o centro do campo e o Tino Livramento não acompanha. Ou seja, essas movimentações eram para gerar justamente essas falhas na comunicação. O Tino Livramento ficou fechando a lateral, o Dan Burn acompanhou o centroavante, ficaram dois no Lewandowski e o Rafinha só. O Malik Thiaw, que era o homem da sobra, não sabia se ia no Rafinha, se fechava o espaço do Fermin, não fez nenhuma coisa nem outra, passe de primeira, 4-2 Barcelona. Lembra desse lance? O Lewandowski estava fazendo isso e o time inteiro desde o primeiro tempo. Então, não foi um jogo ruim do Lewandowski. Estava faltando o gol. No segundo tempo ele fez os gols. Eu acho que a gente pode falar que foi um bom jogo dele. Respondendo aí o Bruno Cavalini, que perguntou se essa nota 9 era uma nota justa. Fez 2 gols, foi importante nas movimentações, na fuga de pressão. Acho que sim. Tem gente perguntando no chat, será que renova mais um ano? Aí não, né? A gente percebe que o Lewandowski já está no limite da contribuição. Que ele já está ali mais para não conseguir ajudar em nada do que para conseguir ajudar mais do que está ajudando. Então, não, mais um ano não dá. Mas ele ainda pode ser importante no que resta de temporada, tá bom? Como foi ontem, já foi em alguns momentos ao longo da temporada, já fez gols importantes nessa temporada, ajudando o Barcelona em La Liga. Ontem ajudou na Champions. Fez muita falta na partida contra o Atlético de Madrid, na tentativa da remontada. Naqueles 3 lances que o Ferran perdeu, o Lewandowski talvez guardasse um, e aí mudava a história do jogo. O Ferran perdeu alguns gols ali no primeiro tempo. Nenhum claríssimo de sair na cara do goleiro, mas de receber um cruzamento e tentar pegar de primeira. Então, ele já ajudou e vai continuar ajudando. Agora, para a próxima temporada, a tendência é ajudar menos, e agora ele já está ajudando no limite. Não acho que vale a pena renovar com o Lewandowski, a não ser que seja uma operação Iago Aspas, né? Reduz o salário, baixa muito o salário,
e vem para jogar 15, 20 minutos quando o time precisar da tua característica. Talvez, se for para fazer com Lewandowski uma operação como o Celta de Vigo fez com Iago Aspas, pode ser, mas ele tem que baixar muito o salário. Ele é o jogador mais bem pago do elenco, ele não pode ser reserva. Ele tem que ser o menos bem pago, do pelo menos entre os atacantes, tem que ganhar ali metade do que ganha ou menos do que isso, ganhar ali 10 milhões, 9, enfim. E aceitar que a função dele é transmitir experiência e entrar ali nos últimos 10, 15 minutos quando a característica de um homem de área acabe sendo necessária. Eu não faria, mas se fizerem desse jeito, eu entendo. Porque Lewandowski, cara, é o tipo do jogador que só dele estar em campo e só dele estar no vestiário, ele já bota medo no adversário e ele já inspira os jogadores que estão ao seu redor. Isso é a famosa liderança, né? Liderança não é o tempo todo estar gritando, xingando o árbitro, dando porrada no adversário. Tem gente que confunde jogador violento com líder. Não é bem isso, mas assim, o fato de que ele estar em campo transmite uma certa tranquilidade para os mais novos, dentro do vestiário, no momento conturbado da temporada, ele sabe o que falar, olha, eu já passei por isso, fiquem tranquilos, a gente consegue sair por aqui, sair por ali. Eu acho que faz sentido, desde que Operação Iago Aspas, como eu acabei de explicar, né?